Nós fizemos o começo da exposição bíblica no texto de Paulo aos Romanos. Nós iniciamos há 15 dias atrás a exposição bíblica. Nossa igreja tem esse costume aqui, expor a palavra de Deus versículo a versículo, livros de capa a capa, e o Senhor tem nos dirigido a, pela noite, falar e considerar este importante documento da igreja que Paulo escreveu ali no primeiro século, a carta aos Romanos. Então eu convido os irmãos a abrirem esta carta. Esta noite nós iremos examinar o capítulo 1, estamos ainda no primeiro capítulo da carta. A pregação anterior foi a saudação introdutória ali de Paulo aos irmãos romanos. E agora nós vamos ver o verso 8 ao verso 15. Será o verso 8 e 15. Eu havia dito aos irmãos, na mensagem introdutória, aquela que eu preguei há 15 dias atrás, que Paulo escreveu esta carta, seu intuito era visitar esses irmãos, estar com esses irmãos. Esta carta tão importante, eu disse para vocês, ela influenciou muitos homens de Deus no passado, grandes teólogos. Eu trouxe aqui o exemplo de Martinho Lutero na introdução. Naquele sermão eu apresentei que, como uma espécie de pano de fundo, que esta carta escrita por Paulo é assinada por ele, que se diz, e de fato foi servo de Cristo. Ele foi o servo de Cristo, apóstolo chamado por Jesus Cristo, e nós vimos isso quando estávamos lendo aquela porção. Nessa saudação inicial, ele também apresentou suas credenciais, ele falou da natureza humana, natureza divina do nosso Senhor Jesus, ele provou que a ação do Espírito Santo, operando sobre o Filho de Deus, vindicou a sua categoria de maneira visível a todos, sua divindade, para que todos pudessem ver que, sem sombra de dúvida, que este é o Filho de Deus e o Espírito Santo, e tudo o que nos basta, como o próprio Paulo diz, é a graça de Cristo. Então, a graça do Senhor o sustentava enquanto ele pregava o Evangelho em todas as partes do Império Romano, quando ele anunciava a obediência da fé entre os gentios. Foram essas palavras que ele falou ali, naquele momento. Ele vai concluir a sua saudação desejando que bênçãos do Senhor Jesus Cristo venham sobre os seus irmãos, e ele desejou que a graça e a paz pudesse ser abundante no meio dos nossos irmãos. Na passagem que iremos considerar hoje, nós veremos Paulo expressando gratidão e fé pelos crentes romanos, vendo os versos e logo em seguida fazendo as aplicações. Hoje eu não vou fazer a aplicação no final, nós vamos pregando e aplicando aí aquilo que nós podemos extrair um pouco de algo aplicativo para os nossos dias. Amém? Então, o tema que eu chamei esta mensagem, esta noite, é a fé que é conhecida no mundo inteiro. A fé que é conhecida no mundo inteiro. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus? Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos vão ler os pares, tá bom? Lê bonito, como vocês leram nesses momentos atrás. Capítulo 1, verso 8 ao verso 15. Então a igreja começa, né? Vamos lá. Sou eu agora. Ímpar sou eu. Vocês estão demais. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós.
porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. E eu e o Teu povo acabamos de ler aqui. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá para lermos publicamente a Tua palavra e considerá-la. Rogamos ao Senhor que na ação do Espírito Santo opere a obra de fazer com que cada mente esteja cativa ao que será dito da Tua palavra e que ela venha com clareza, com simplicidade a cada coração, Senhor. Me dá a liberdade no Espírito Santo, a iluminação no Espírito Santo e a dependência no Senhor para expor a Tua verdade, Senhor. Preciso de Ti para cumprir esta minha função aqui. E, ao final, o objetivo será alcançado, que é Jesus Cristo ser glorificado. Ficaremos muito satisfeitos, ó Pai, ao concluirmos esse trabalho e ver que o Senhor tem edificado o Teu povo. No nome do Senhor oramos, agradecidos já. Amém. Poder sentar, irmãos. Então, logo aqui no verso 8, encontramos o apóstolo dos gentios, que é Paulo, expressando sua gratidão. A sua gratidão ao Senhor pela fé que há entre os cristãos que se reúnem na igreja em Roma. Então, vamos comigo? Aqui no início do verso, Paulo escreve assim: primeiramente, dou graças a meu Deus. A primeira coisa que brota do coração deste missionário, deste servo do Senhor e apóstolo de Cristo, é uma confissão de gratidão a Deus. Ele quer que, antes de tudo, os seus irmãos saibam que ele carrega no seu coração um gracioso regozijo em Deus. Ele também quer deixar claro aqui, nessas palavras, que quem é o mediador deste sentimento, esse sentimento de gratidão que permeia o seu coração, procede de alguém. É ele que ele vai dizer aqui na sequência do verso. Olhem comigo, por favor. Mediante Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a Deus, o meu coração está cheio de gratidão, mediante Jesus. É Jesus que enche o coração de Paulo a ter gratidão, a ter um regozijo interior. E é verdade, irmãos, o Senhor Jesus vem comunicando este sentimento de regozijo em forma de gratidão que Paulo vem nutrindo no seu coração. E este regozijo também deve pertencer a nós. Quem é que faz o coração de um cristão encher-se de regozijo? É o seu Senhor. Jesus é quem enche o teu coração de gratidão. Quando um coração está tendo atitudes ingratas, é porque está faltando esta medida que o Senhor Jesus é quem entrega. É o Senhor Jesus que dá. Num sentido amplo, em outras nuances, Deus realmente
e de fato, é aquele que nos dá satisfação e enche o nosso coração com gratidão por tudo que nos acontece, por tudo que há em nossa volta, por tudo que nós somos, que se apresenta à nossa vida. Temos de ser gratos sempre. Mas aqui, no funil, de maneira mais direta, o que tem causado a satisfação, o regozijo no coração deste homem é saber que os seus irmãos estão professando uma fé genuína. Ele mostra isso aqui na continuidade do texto. Olhinhos nele, por favor. E no tocante de todos vós, estou feliz, regozijado no Senhor, e Jesus tem enchido o meu coração de gratidão pelo fato de, no tocante de todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. O apóstolo está radiante, grato em Deus, em saber que não somente na cidade romana, a carta é endereçada aos romanos, mas a fé dos romanos, daquela igreja, está sendo discutida, comunicada, falada entre todo o império, meus irmãos. Ele está sendo divulgado que homens e mulheres verdadeiramente entregaram as suas vidas a Jesus. Mesmo como eu falei a vocês no sermão introdutório, na terrível Roma sedutora, terrível Roma prostituta, terrível Roma que tem vários tipos de vícios para capturar homens, mulheres, jovens. A terrível Roma, o berço da imponência do imperador e também de todo tipo e sorte de luxúria, de avareza. Mas num ambiente assim, há servos do Senhor cuja fé é autêntica e tem impactado tanto aquela cidade que isso está chegando a outros territórios. Essa expressão aqui que você vê comigo, acabou de ler, em todo o mundo é proclamada a vossa fé, contém uma linguagem hiperbólica, meus irmãos. Há uma hipérbole aqui, tá bom? Hipérbole na linguagem, figura de linguagem, é quando um autor, um escritor quer falar de maneira exagerada, mas ele quer comunicar uma verdade. Então ele usa o recurso da figura de linguagem hipérbole. E qual é a hipérbole aqui? A palavra cosmos no grego, quando ele diz em todo o mundo. A palavra cosmos no grego, ela significa homens, geral, o mundo, sistema, o planeta, mas não é isso que Paulo quer dizer. Todos os homens de todo o planeta. O que ele quer dizer aqui com essa hipérbole é que em todo o Império Romano. Então, cosmos aqui tem que ser lido com essa atenção. Em todo o Império Romano, ok? Em todo o Império Romano está sendo discutido a verdadeira fé. Não somente na capital romana, mas em todo o Império Romano, a nossa fé. E a gente usa hipérbole em todo tempo na vida. Aí Clerinho vai dizer, vai ter uma festa lá em casa. Posso levar todo mundo? Quando eu falo isso para Clerinho já entende. Todo mundo na minha categoria é a minha renca de filho, com a minha mulher, claro, né? Então, quando você me chamar para comer o feijão na sua casa, bote água no feijão, porque vai todo mundo, o meu cosmos. Então, a gente usa hipérbole em todo o tempo, e isso não há problema nenhum, e a gente encontrar hipérbole nas escrituras é cheio disso, tá bom, irmãos? A questão é como a gente interpreta ela. Então, Paulo está dizendo que todo o império está ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é muito importante. Porque o imperador arrogava que ele era Kyrios. Mas Kyrios é Jesus. Kyrios é Senhor, soberano. E todo o império está ouvindo que Jesus é o Senhor. Que lindo, né, irmãos? Meus irmãos, é maravilhoso isso. É gratificante. E enche o coração de todo servo do Senhor perceber que a fé
o nome de Jesus está se propagando. É o desejo de todo servo do Senhor, que Jesus seja conhecido, que a vida de Cristo alcance a todos. No nosso caso aqui, nossos parentes, nosso bairro, nossa cidade, e vá chegando às pessoas mais próximas de nós. A ponto que vai se espalhando a verdade do nome de Jesus Cristo, eles vão conhecendo quem realmente é Jesus. Não é apenas um personagem, é o Filho de Deus, e eles vão conhecendo isso através da nossa própria vida, do que pregamos e como vivemos. E eles vão percebendo isso, e as fronteiras vão se rompendo, e Jesus vai chegando e alcançando as pessoas. Assim deve ser o testemunho de cada comunidade de verdadeiros cristãos espalhados em todo o mundo, em cada lugar. A fé deve crescer, o nome de Jesus Cristo deve ser colocado à exposição de todos. Que haja muito regozijo entre nós, irmãos. Que haja muitos irmãos aqui na nossa igreja local, a igreja do CIA, com essa disposição, como era natural lá entre os irmãos, os crentes em Roma. Imagine. Na porta do imperador, eles não tinham medo de dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo que isso lhe custasse a vida. Então, a alegria e o regozijo de Paulo é grande, porque ele está percebendo esses detalhes aqui que eu estou dizendo para vocês. Esses irmãos são corajosos, eles não temem em pregar o nome de Jesus, mesmo às portas do palácio do imperador romano. De dizer que Jesus é o Kyrios. Ou seja, que seja ouvido entre todos o teu testemunho de vida do que Jesus Cristo fez em você. Está fazendo, está operando. Coloque isto para fora e deixe que todos vejam. Não se envergonhe. O Senhor lhe protegerá. Ele será contigo e você o proclamará e todos conhecerão a graça que há em Jesus. Faça isso. Ele irá te capacitar em cada momento. Que esta cidade de Simões Filho, as fronteiras do Evangelho possam se expandir. E não somente aqui, isso vai ganhando outras proporções, e vai ganhando proporções e vai chegando em outros lugares também. Que esse testemunho não seja apenas um comunicado por meio de vídeos. É um vídeo aqui que a gente posta, a gente está agora transmitindo um culto. Mas que esta propagação não fique restrita em vídeos, mas que seja carregada no corpo, na essência, na vida de cada irmão aqui. Que todos possam ver através de ti a glória que há no nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos juntos nesse desafio proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, dessa cidade, do nosso país. Vejam comigo o verso 9. O verso 9, até a primeira parte do verso 10, vemos que esta gratidão que Paulo conserva no seu coração, fazia como que ele se colocasse como um intercessor de seus irmãos. Vendo isso, o que esse homem precisa fazer? Eu tenho que orar porque esse povo continue sendo tão ousado assim, que o Senhor continue guiando o coração deles. Com este propósito eu vou orar, para que o Senhor proteja os nossos irmãos dos sórdidos pensamentos do imperador, e para que eles tenham condição de cada vez mais tornar o nome de Jesus ouvido, visto. Acompanhe comigo o fluxo, verso 9 até a primeira parte do verso 10. Porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu Filho Jesus, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Em outras palavras, Paulo está comunicando aos seus irmãos que ele tem se colocado como um intercessor deles, sempre apresentando esses irmãos a Deus com o intuito de que eles continuem sendo movidos pelo Espírito Santo na ação de comunicar a boa nova do Evangelho de Jesus.
E ele disse que Deus é sua testemunha. Eu não estou falando isso aqui de boca para fora, força de expressão. Ou para que você diga, realmente é um homem de Deus, um homem de oração. Deus está vendo, é o que ele está dizendo. Eu estou intercedendo por vocês e Deus está vendo. Irmãos, esta oração que Paulo está fazendo, também temos que entender que é um serviço que ele está prestando ao reino de Deus. É um serviço que ele está prestando ao Evangelho, quando ele está orando pelos cristãos. E isso aqui representa o cuidado espiritual. Representa que o apóstolo dos gentios tem um amor e um cuidado muito grande pela igreja do Senhor. Então, amados, Deus é testemunha quando nós temos essa consideração pelo seu povo. Deus é testemunha quando estamos orando um pelos outros. Deus é testemunha quando você fala comigo e eu digo, estou orando por você. Deus é testemunha, irmãos. Ou se eu estou usando apenas força de expressão, porque eu já falei para vocês aqui em outras ocasiões que a gente já ganhou um jargão. Não se preocupe, estou orando por você. E aí o irmão vai lá e acredita que você está orando por ele. Aí Deus abençoa, responde o desejo que o irmão tem. E você nunca se ajoelhou para pedir a Deus. Aí o irmão vem até você e diz, obrigado pelas orações. Deus me respondeu. E você não é capaz de ser verdade. Ele vai dizer, irmão, não orei não. Foi a misericórdia de Deus mesmo. Me perdoe, eu falei contigo. Eu disse que estava orando, não estava. Mas Paulo está dizendo que Deus é testemunha. Então cuidado quando você falar que está orando por alguém, viu? Sabe o que eu faço, Carlos? Quando eu digo, tá bom, irmão, estou orando por você, eu vou orar por você. Na mesma onde eu estiver, meu Deus, começo a orar. Para que eu não me esqueça. Anoto, para ler e ver. Costumo anotar tudo, para não esquecer, que eu tenho uma cabeça de vento. Então Deus é testemunha de que Paulo estava orando pelos irmãos. Muitas vezes nós não vemos. E não estou dizendo que você precisa dizer, vou orar por você, e Deus é testemunha. Não estou dizendo que é para você falar isso. Mas Paulo deixou isso aqui para a gente, para que a gente também tenha essa consciência de que Deus está vendo o que nós falamos e se de fato estamos orando um pelos outros. E Deus está vendo quando nós fazemos, se Deus está vendo quando nós estamos fazendo, Ele está vendo também quando não fazemos. Então, cuidado. Aqui também aprendemos que orar uns pelos outros é, como eu disse, um serviço espiritual. Quando eu oro por alguém e alguém ora por mim, estamos servindo um ao outro. Quando Paulo disse que estava servindo a Deus, ele usou o termo grego latreo. Latreo comunica esta ideia, um sacerdote intercedendo. Quando ele disse, estou servindo ao Senhor, ele usou esse termo, dizer, eu estou me colocando sempre como um sacerdote que intercede. Quando ele usou o termo grego latreo, os leitores do Novo Testamento sabiam muito bem o que ele estava comunicando. Paulo está se colocando diante de Deus como um intercessor, como um sacerdote faz. Paulo está dizendo que ele não era apenas um pregador, como muitas vezes a gente fala, não, meu ministério não é esse de intercessão. Meu ministério é outro. Não, temos que ser intercessores um dos outros. Nós temos um ministério que Deus nos confia como um talento em específico, mas a oração, como nós temos visto, já tem batido, esse tema tem voltado aqui sempre em várias pregações. A oração é algo que é rotina na vida do crente e a gente não negocia isso. Intercessão é algo que devemos fazer um pelos outros. E ninguém aqui pode apontar o dedo se um irmão ora mais, se um irmão ora menos. Deus dá medida de fé a cada um. Então, interceder não significa que você tem que ficar o dia todo orando, ou também não significa, e também não quer dizer que é somente isso, e também não demoniza quem faz isso, que ora o dia inteiro. Quem pode fazer e o faz e tem a sua vida organizada, amém, e o faça. Mas quem precisa ter outras demandas, precisa se equilibrar com relação a isso. Mas a oração é algo que a gente faz como serviço mútuo.
Paulo sempre estava de joelhos diante do Senhor, pedindo a ele que aquela igreja em Roma continuasse de pé. Pedindo a Jesus que a cada momento sustentasse a fé dos seus irmãos. Quando estamos de joelhos, orando um pelos outros, nós também pedimos a Deus que sustente a fé de cada um, para que nos dias maus, nos dias da dificuldade, este irmão permaneça inabalável. Então, irmãos, vamos praticar isso aqui. E aqui na parte B do verso 10, Paulo expõe o seu desejo de encontrar-se pessoalmente com aqueles irmãos. Vejam comigo, olhinhos no texto. Suplicando, ele está orando também, e nesta oração para que o Senhor fortaleça, faça com que esses irmãos estejam firmes diante das adversidades que podem surgir. Ele inclui mais um outro desejo, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Além de orar pelos seus irmãos, para que eles continuem firmes, ele está suplicando a Deus. Olha como ele está, um desejo forte, súplica. Ele está suplicando a Deus um tempo oportuno para que ele possa conhecer pessoalmente esses irmãos. É uma carta endereçada a pessoas que ele nunca viu. Ele não abriu essa igreja, como eu falei para vocês. Não foi ele que plantou. Ele conheceu falar da fé desses irmãos. E ele deseja um tempo oportuno que aconteça para que ele possa estar com seus irmãos. O ponto aqui que precisamos destacar dessa segunda parte do verso B, dessa segunda parte do verso 10, a parte B, é que o apóstolo dos gentios afirmou pela vontade de Deus. Está vendo aí? Pela vontade de Deus. Ele tem desejo, ele tem súplica. Aqui aprendemos, irmãos, uma grande lição. Tudo é pela vontade de Deus. Tudo que acontece segue ou cumpre o quê? A vontade ou a agenda de Deus. Você não tem como tomar a agenda de Deus para colocar o que você quer. Tudo acontece pela vontade de quem? De Deus. Desde as coisas mais complexas da vida, é a vontade de Deus. Ou as coisas mais triviais da vida, é a vontade de Deus. Isso aqui, meus irmãos, entendemos aqui que o desejo de Paulo era grande de ver os irmãos. Ele está dizendo, estou orando e suplicando para ver vocês, para conhecer vocês. Mas ele submete o seu ardente desejo ao quê? À vontade de Deus. É o que nós devemos aprender. Assim que nós precisamos nos esforçar por viver, meus irmãos, por maiores que sejam os teus anseios, os anseios da sua vida, a vontade de Deus é que define. Então não precisa ficar ansioso, porque no final de tudo, você vai conhecer a vontade de quem? De Deus. Estou me descabelando, não sei, meu Deus. No final de tudo, tenha paciência, você pode ter um derrame de tanta pressão. Tenha paciência, no final de tudo, você vai conhecer a vontade de quem? E não a tua. Paulo tem desejo, está suplicando, mas ele rende a sua vontade à vontade de Deus, que é perfeita, agradável, boa. Assim precisamos viver. Onde quer que estejamos, é o quê? A vontade de Deus. O que nós vamos fazer vai ser o quê? A vontade de Deus. E onde vamos viver é o quê? A vontade de Deus. É a tua? Não. Não, estou dizendo que você não tem que anular os teus desejos, as tuas vontades. Isso é volição. Nós somos pessoas. Temos vontades e desejos e sentimentos. Mas precisamos fazer como Paulo. Colocá-los aos pés da vontade maior, que é a vontade de Deus. Grave isso, viu? Para a tua vida. E dentro disso eu lembro de uma passagem em Tiago que eu quero que você abra para ler comigo. Tiago capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Isso é muito pertinente, estas palavras de Tiago.
Tiago é o livro de sabedoria do Novo Testamento. Olha o que o pastor Tiago diz às suas ovelhas. Capítulo 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano. Negociaremos, teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que passa por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. O que ele está dizendo? A vontade é de quem? De Deus. E a gente tem que ficar nisso aqui, irmãos. Eu sei que é muitas vezes complexo, mas esse é o nosso caminho. Tem muitos irmãos perfeccionistas. Tem muitos irmãos metódicos. Tem muitos irmãos sistemáticos. Tem outros irmãos que têm até mesmo... tem outros irmãos que são até mesmo... Tem até uma questão patológica que leva para isso. Não é? Mas ele precisa aprender, com patologia ou não, que a vontade de Deus é maior. E Paulo sabia muito bem disso. Deixa eu ler uma outra passagem para você, no livro de sabedoria do Velho Testamento, Provérbios capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. O que é isso? A vontade de Deus. Não se esqueça, não deixe que os seus desejos, por mais nobres... Ah, pastor, meu desejo é nobre. E às vezes a nobreza dos nossos sentimentos fazem a gente perder a razão. Você sabia disso? Desejos nobres podem se transformar em um gatilho de a gente perder a razão. E a gente pode ficar obcecado. Cuidado. Os nobres sentimentos que você tem, mesmo sejam nobres, está debaixo da vontade de Deus. Às vezes a gente coloca um peso sobre outra pessoa, porque a gente quer que ela vença, quer que ela conquiste aquilo, faça aquele concurso, faça aquela faculdade, isso, aquilo, outro. E você está colocando um peso, às vezes, num filho, num marido, numa esposa, esquecendo que a vontade de Deus é que prevalecerá. Antes de você falar que vai fazer isso, aquilo, outro, leia Tiago. Se Deus quiser, se for a vontade dele, se ele permitir, não somente faremos, mas viveremos, mas faremos isso ou aquilo outro. Isso aqui significa, irmãos, que nós programamos a nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que você vai viver, então se é a vontade de Deus, eu vou ficar à vontade. Eu vou deixar quieto, porque a minha vida vai seguindo. É como me falar um dia: como é que você está, Francis? Eu perguntei à pessoa: como é que você está? Ela disse: eu estou bem, eu estou empurrando a barriga por cima das pernas. Piada feia, né? Chata. A barriga está em cima das pernas mesmo. O que tem mais em cima, né? Mas o que ela estava dizendo não é: eu estou levando a vida como tem muito propósito. Empurrar a barriga com a perna... eu nem sei mais como é o ditado. Significa: eu não tenho propósito nenhum na vida. Deixa a vida me levar, como dizia o Pagodinho. Não, a gente organiza, não é, Hilton? A gente organiza, a gente tem planilha, a gente tem tabela, a gente tem que fazer tudo isso. Mas depois que fazer todas as tabelas, ei, ouça, você irmão metódico, eita, irmão perfeccionista. Lá em casa eu tenho uma pessoa que é assim, tem agenda, tem anotação para tudo. Roupa para sair, roupa para descer. Eu conheci assim, quando... Olha lá, tá rindo. Roupa de sair, roupa de descer. Ia visitar, irmãos, aí tinha o guarda-roupa lá. O guarda-roupa tão arrumadinho, né? Mas aí disse: não, aqui a minha roupa é essa aqui é de segunda, terça, quarta, essa aqui é de sair. Rapaz, tem roupa de sair e de descer. Roupa de descer, que ela morava no apartamento, né? Roupa de descer. Tudo assim, metódica que só. Tem lista para tudo. Então chega no mercado, se falta uma pasta de dente, ela sabe. Ela já botou lá. Mas não é só ela não, tem um bocado de irmã assim também. Mas os irmãos metódicos, sistemáticos, no final de todas essas coisas que são positivas também,
coloca aí, a vontade de Deus é que prevalece. Para que você não entre em crise, nem se precipite, mesmo que você tenha boas razões. Agora veja o verso 11. O verso 11 ainda comunica esse forte sentimento que Paulo tem de ver os seus irmãos, claro que oportunizado por Jesus Cristo, e ele está com a oportunidade de estar com os seus irmãos lá em Roma. Ele comunicar, o desejo de quando ele chegasse lá, ele queria comunicar o Evangelho. Veja aí, olhemos no texto, verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir com alguns dons espirituais, para que sejais confirmados. Então, o que ele quer fazer aqui, irmãos? Quer conhecer pessoalmente os seus irmãos? Ele repete que ele tem desejo, então aqui no texto, quando uma coisa se repete, é porque o negócio é sério. Então ele realmente queria. Eu quero ver vocês, eu quero conhecê-los. E eu quero repartir riquezas espirituais com vocês. Coisa linda, né? Eu quero ver vocês e repartir riquezas espirituais com vocês. E isso aqui é de um grau de generosidade. Isso aqui é de nos comover de que este homem tão grande no reino de Deus queria compartilhar ainda algo com alguém. Não há soberba aqui em Paulo. E isso é importante, viu, irmãos? É importante a gente viver a vida cristã afastado da soberba. Por mais que o Senhor nos dê alguma coisa, o nosso sentimento sempre tem que ser caridoso. Sempre tem que ser de partilhar, de compartilhar, de dividir. Eu quero dividir algum dom espiritual com vocês. Algum dom espiritual é Paulo dizendo assim, eu quero que Deus me use para poder contribuir em um crescimento na vida de vocês. É ele não querendo dizer, eu vou chegar e vou fazer isso e aquilo outro porque eu sei. É um sentimento generoso, irmãos. E o ponto aqui também é isso aqui. Para que ele quer chegar lá com esse sentimento generoso, estar com os irmãos e compartilhar riquezas espirituais com eles? Para quê? Para que sejais confirmados. O que é este sejais confirmados aqui? Na linguagem de Paulo, na teologia de Paulo, é para que eu veja e me alegre que vocês estão crescendo e amadurecendo cada vez mais. Para que mais vocês amadureçam, para que mais cresça, para que mais se torne eficaz o fruto que vocês têm produzido. Então é esse desejo, não é aquela coisa que... Imagina a vaidade que muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. Um pastor que prega bem e o outro fica lá se coçando porque o pastor prega bem. Meu Deus! O que ele deve fazer é, vou me aproximar desse pastor. Eu quero dividir algumas coisas espirituais com ele também. E também vai aprender com isso. E às vezes não é a questão do pastor. Eu fui aí muito longe, mas vou falar um pouquinho mais perto. Às vezes é um irmão que está servindo na igreja, que Deus tem abençoado, tem um talento, e você não tem o direito de ficar com inveja. Ou chateado porque o irmão está feliz servindo a Deus. Então tem que ser generoso, partilhar, se alegrar que o irmão está crescendo e quando você se aproximar dele, ele vai também absorver outras coisas para crescer. Isso desemboca em um outro sentimento que Paulo está colocando aqui, que é um sentimento de humildade. Humildade. Ele entende que ele não está somente na posição de entregar. Tá bom, irmãos? Paulo aqui não está na posição somente de entregar, mas ele também está tanto para dar, quanto também para receber. É o sentimento que cada um, irmão, aqui tem que ter. A gente dá e a gente recebe. Tem ninguém aqui só pronto para dar. O mesmo que dá é o mesmo que precisa receber. Veja aqui comigo, meus irmãos. Quando eu me refiro a isso, é quando Paulo diz que ele tem consolação mútua para receber dos seus irmãos. Veja aqui comigo, no verso 12. Isto é, ele está dando agora o porquê que ele quer se aproximar dos seus irmãos, isto é, para que a vossa companhia, ou seja, a presença de vocês,
recíproca, eu e você e eu e você, será algo recíproco. Nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Meus irmãos, aqui aprendemos que quando estamos juntos, o Senhor nos concede a oportunidade de nos aperfeiçoarmos. Que quando nós estamos compartilhando dons espirituais que Ele nos confiou, nós estamos aperfeiçoando um ao outro. E para tanto precisamos carregar o sentimento que Paulo carrega no coração, generosidade e humildade. Eu tenho muito que aprender com Joana. Joana tem muito que aprender comigo. Assim, entre nós, quando isso acontece, há fortalecimento, porque o Senhor nos capacita por meio desta dinâmica. Nós precisamos aprender ao que, irmãos? A abrir os nossos tesouros. Fredson, abra os teus tesouros. Cada irmão aqui é rico da parte do Senhor. Então, Deus dotou de dons, de talentos. Abra o tesouro, irmão. Compartilha com os teus companheiros da estrada da fé. Compartilha os dons que você tem. Uns, Deus dá a capacidade de ser hospitaleiro. Ensine o outro a ser também. A outro, Deus dá a misericórdia. Ensine ele também a atingir níveis de misericórdia. A outro, Deus dá o dom de aconselhamento. Comunica isso também, abre esse tesouro. A outro, Deus dá a palavra de sabedoria. A outro, Deus dá a capacidade de socorrer financeiramente. A outro, o Senhor dá a capacidade para presidir, para administrar e por assim por diante. Abra o tesouro e compartilhe. E isso vai amadurecer muito a igreja. Isso vai edificar a igreja. Então o que você tem não é só para ti, não é só para você. Deus confiou para você compartilhar. E Paulo tem esse sentimento generoso e humilde. Eu quero ir, entregar, mas eu também sei que eu tenho de receber de vocês. Ele não está dizendo, eu sou apóstolo. Eu é que vou chegar aí no dia que eu quero, na hora que eu quero. Por favor, apronte tudo, água de coco, banheira de água quente, cobertura, viu? E um mordomo para o meu serviço, carro, não quero Uber não, eu quero o carro melhor possível para me levar no conforto, ar-condicionado, por favor, não baixe o vidro, não posso ressecar minha pele. Pelo amor de Deus, ele está dizendo, eu tenho muito para dar e muito para receber também. Isso é humildade, irmãos. E assim, meus irmãos, é assim que a igreja de Cristo, ela prova a unidade que ela tem em Jesus, quando a gente partilha. E sabe, irmãos, eu quero fazer um parêntese, nesta hora também a humildade fala forte, porque por mais talentoso que você seja, quando o irmão precisa crescer, você tem que ser paciente com ele, viu? Paciente com ele. Humildade. O irmão já não atingiu ainda, mas o Senhor é poderoso para fazê-lo atingir. Seja paciente. De novo, irmão. 70 vezes 7. Não é? Abrace, abra os tesouros e compartilhe. É assim que é a igreja do Senhor. Cada um de nós temos dons e, portanto, precisamos compartilhá-lo. E, ao mesmo tempo que cada um de nós temos dons e podemos compartilhar, também somos necessitados. Eu não sei tudo. Eu não sou perfeito, eu não conheço tudo, eu não sei de todas as coisas, eu preciso aprender com vocês também. Então, a gente precisa ter esse sentimento que Paulo teve, e isso aqui, irmãos, é maravilhoso na vida cristã. Todo servo de Deus que se afasta da humildade, ele já entrou no caminho da derrocada. E, portanto, o cristianismo comunica essa verdade que eu estou falando aqui para vocês. E quando fazemos, nós vamos nos aperfeiçoando até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é quem? Jesus. Os últimos versos deste parágrafo, o verso 13 ao verso 15, Paulo agora vai falar aos seus irmãos da obrigação que lhe cabe de pregar o evangelho.
bom? Vamos lá, a gente já vai chegando para o final da mensagem. Vamos lá. Ele diz no verso 13: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco. No entanto, tenho sido até agora impedido. Isso aqui é curioso. Está vendo? Mais uma vez ele traz o seu desejo de estar com os irmãos. E não quero que vocês fiquem sem saber. E eu queria estar com vocês aí há muito tempo. Aí ele coloca aqui, na revista atualizada, está aí entre parênteses: no entanto, eu tenho sido até agora impedido. Isso aqui trata-se, sabe de quê, irmãos? Da soberania de Deus, da providência de Deus. Quem é que nos impede, irmãos? O soberano. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Paulo não havia chegado lá, por quê? Porque atrasou o Uber, o voo, o navio. Está lembrado da vontade de Deus? Deus não quis. Paulo está dizendo aqui que ele foi impedido, é simplesmente por causa da vontade de Deus. Deixe-me mostrar a vocês um relato lá em Atos, que deixa isso mais claro para vocês. Abra comigo, capítulo 16 de Atos, verso 6 ao verso 8. Tá bom? Por que talvez você está sendo impedido de alguma coisa até hoje? Providência de Deus, meu irmão. Vamos ver aqui como essa providência de Deus se fez a Paulo. Lá, Atos 16, verso 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram para a região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu. Está vendo? Quem foi que impediu aí? O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra. Aonde? Na província da Ásia. O Senhor também impede de pregar o evangelho em algum lugar? Impede, meu irmão. Aqui no texto está claro. Agora, lute com Deus. Eu estou com esse negócio de lute desde manhã, né? Então, tem coisas que Deus impede, irmãos. Vamos lá, a leitura aqui. Então, verso 7. Foi impedido de um ponto. Então, no verso 7 aqui, né? Então, chegando à fronteira de Missa, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia. Mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não permitiu, disse não. Quem está dizendo não para você é Deus, irmão. É Deus que está dizendo não. É Deus que está impedindo. Deus impediu Paulo de estar com os irmãos. Deus impediu Paulo em outras ocasiões até de chegar a pregar o evangelho em alguns lugares, não era a vontade de Deus. Então, assim, seguiram viagem de Mísia até o ponto de Troade. Quem foi que impediu Paulo e Silas? Aqui foi Deus. Não foi o diabo. Quem está vendido a sua vida aí, alguma coisa, é Deus. Eu quero deixar isso muito claro para você não sair daqui, para você sair daqui liberto desse pensamento. E talvez você ficava o tempo dizendo, o diabo está furioso. Se levantou o inferno contra mim. Quando na verdade foi Deus que disse não, que fechou a porta. E isso é que entendemos aqui em Romanos. O fato de Paulo ter sido impedido foi por intermédio do Senhor, que ele não chegou lá para estar com seus irmãos. Não foi forças espirituais das trevas. Infelizmente, há muitos crentes que pensam que Deus vive em uma queda de braço com o diabo. Sabe aquela queda de braço? E Deus vive assim, aquela tensão. Ou mesmo que anjos de luz estão contra anjos das trevas, naquela corda, aquele puxa e estica, né? Para ver quem é que vai ganhar. Francamente, meus irmãos,
Que Deus é esse? Deus é soberano. Deus não tem tempo para essas coisas infantis. Ele não está brigando com o diabo, não. O diabo já é derrotado. Fica medindo força com Deus. O diabo medir força com Deus. Mas muito crente desavisado ainda pensa isso. Ele é soberano, irmãos. Ele é que determina tudo. Se perdemos, foi Ele que quis. Se ganhamos, foi Ele que quis. Foi Deus que fez assim e assim será e ninguém vai impedir. Se você chegou aqui essa noite, foi Deus que quis. Eu não estou dizendo que não exista resistências espirituais das trevas, forças ocultas do mal. Existe sim. E eles estão ao nosso derredor. A Bíblia diz isso. Mas até estas forças, quando se manifestam, elas estão cumprindo o quê? Não tenha vontade, não tenha medo não. Ela está cumprindo o quê? A vontade de Deus. Existe uma expressão que Érica gosta muito de falar, que Lutero dizia: o diabo é o cão na coleira de Deus. Ou seja, ele não faz nada que Deus não queira que ele faça. Ou você acha que ele sai com seu sapatinho de lã, como diz manhã, né? Sapatinho de lã, para fazer o que ele quer? Não. Tudo o que faz, ele está sujeito à vontade de Deus. Lembra de Jó? Ele pôde fazer alguma coisa além do que Deus disse que ele deveria fazer? Do que Deus determinou? Então, irmãos, se alguma força do mal se levante contra nós e arremeta-se contra nós, é a vontade de Deus, mas nós temos Jesus Cristo que nos garante a vitória. Nós temos o vencedor à nossa frente e o seu nome é Jesus. Então aqui no verso 13, Paulo continua dizendo: para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também outros entre os gentios. O que ele está falando aqui? Conseguir alguns frutos entre vós, assim como entre os gentios. O que Paulo está querendo dizer aqui é que se Deus permitir ele chegar até lá, em Roma, o seu desejo será o quê, irmãos? Trabalhar em conjunto com seus irmãos. Chegando lá, Paulo quer trabalhar em prol do evangelho. A gente tem que interpretar isso aqui assim, viu? Conseguir alguns frutos entre vós, assim como entre os gentios. É Paulo dizendo: quando eu chegar aí, eu quero trabalhar pregando o evangelho, a mensagem de Jesus. Fazer o que vocês estão fazendo. Eu quero contribuir, ajudar para que o evangelho de Jesus Cristo cada vez mais se consolide aí, em Roma. Isso aqui está comunicando que esses frutos entre os romanos, entre eles Paulo quer ganhar romanos para Jesus também. Assim como ele tem feito entre os gentios, como ele ganhou almas em tudo que é canto no Império Romano. Então, eu quero pregar o evangelho em Roma e ganhar romanos, assim como eu tenho pregado o evangelho e ganhado almas em tudo que é canto. Aqui é maravilhoso, irmãos. Imaginem, a igreja já era uma igreja exuberante, porque a fé deles estava sendo ouvida em tudo que é canto. E quando Paulo chegasse lá, a coisa ia ficar ainda muito melhor, não é? Então, quando Deus nos envia, irmãos, com esse sentimento, o trabalho, a obra de Deus só faz crescer. Então, Deus te enviou aqui para você trabalhar, viu? Não é para você ficar arregalado aí, tranquilo. Aí a gente vai botar o banco aqui, novo, para você sentar, e não é para dormir e babar. É para você recuperar suas forças. Olha que coisa maravilhosa, né? Toma aí um banquinho com a almofadinha, para você recuperar suas forças, porque nós temos muito que trabalhar. E daqui a pouco vai vir um ar-condicionado, ainda para você ficar mais forte. Para você trabalhar, irmão. Para você ser como Paulo. Como Paulo dizia, que ele tinha que trabalhar como um boi. Irmãos, é maravilhoso isso, viu? Paulo queria estar nas praças pregando. Ele queria estar nos aposentos pregando. Em todo lugar, em Roma, assim Deus permitisse. Aí ele fala no verso 14 e 15. Por que ele quer fazer isso? Porque sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim está. Por isso,
quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Eu quero pregar o Evangelho a vocês. Esse é o dever de Paulo. Ele quer fazer isso entre gregos, bárbaros, sábios e ignorantes. Por quê? Porque Deus lhe deu categorias para transitar aonde for necessário. E ele quer colocar isso em serviço ao Senhor. Sim, Paulo nunca perdeu, irmãos, a paixão de anunciar o Evangelho. Quando ele está escrevendo essa carta, já se passaram mais de 20 anos de ministério. E não foi ministério de água de coco e rede para deitar, não. Foi muita luta. Mas ele não perdeu o brilho no olhar, o desejo de pregar. Ele não perdeu a força, essa virtude. Parecendo um seminarista quando sai do seminário. Vai com tudo. Então, crentes, nós não podemos perder isso, não. Nós não podemos perder esse desejo. Como começamos, Deus nos dá força para terminarmos ainda melhor. Meus irmãos, Deus nos salvou e nos preparou para levarmos a sua mensagem. A mensagem do Evangelho é simples. Ela é inteligível, ela é impactante ao coração, ela fere o coração, seja do grego, seja do bárbaro, seja do sábio, seja do ignorante. A palavra de Deus alcança cada coração e nós devemos comunicá-la. A palavra do Senhor pode ferir, mas ela também cura. Ela faz isso. Fere o mais vil pecador para sará-lo para a eternidade. Assim como Cristo confiou a mensagem dele a Paulo, e ele entendeu isso muito bem e colocou em prática, ele nos chama para fazer isso também, irmãos. Ele nos chama esta noite. E Jesus está chamando você a isso. Jesus está chamando você para que o brilho no seu olhar em divulgar o Evangelho retorne. Para o fogo no teu coração de falar do nome de Jesus se acenda novamente. Assim como no primeiro amor, como nos primeiros dias, que você falava de Jesus em todo lugar, sem medo e sem vergonha. Aonde está aquele cristão dos primeiros dias? Precisa ressuscitar. O brilho no teu olhar precisa voltar. A chama dentro de você precisa se reacender. E o nome de Jesus precisa ser proclamado pelos seus lábios. É o nosso dever, como Paulo tinha. É a nossa incumbência. Então esta noite Jesus está te chamando. Esta noite Jesus está te chamando e te dizendo: eu lhe confiei a minha mensagem. Vá, meu irmão. Vá anunciá-la. Esta noite também, Jesus está falando a você, querido ouvinte. Esta noite, Ele está falando a você, por meio do Evangelho, a você que nunca confessou Jesus como seu Salvador. Esta noite Ele está te chamando. E Ele chama pelo meio do Evangelho, da pregação. Esta noite, Ele quer romper as trevas da sua vida. E Ele quer lhe dar a paz que você precisa. Esta noite, Ele quer perdoar os seus pecados, te fazer uma nova criatura, transformar você, para que você amanhã seja alguém que vai testemunhar aquilo que Ele opera no seu coração, que Ele é poderoso para fazer hoje, se você crer. O Evangelho está agora mesmo sendo anunciado para ti, e Jesus está com os braços abertos para receber a todo aquele que confessá-lo como Senhor. Se você fizer isso hoje, e se você crer no seu nome, e entregar-se a Ele, Ele te receberá. Ele vai limpar a sua vida, transformar você, e não tenha medo. Vai tirar as vulnerabilidades que você tem, e vai lhe confiar tesouros e riquezas insondáveis. Hoje você pode ser alguém empobrecido do pecado, um miserável, pobre, cego e nu. Essa é a realidade do pecador. Mas você pode sair esta noite rico da graça de Jesus. E esta graça não precisa que você pague nada.
Você não precisa fazer nada para receber. Você apenas precisa crer e confiar nele. A graça vem gratuita a todo aquele que crê. A graça salvadora. Para você que precisa do perdão, há um Salvador que é Jesus. Para você que precisa de uma libertação, há o libertador que é Jesus Cristo. Para você que está morto e precisa viver, há Jesus Cristo, o autor da vida, que o Evangelho comunica. E você poderá voltar a sorrir, se alegrar e ter a sua vida plena na pessoa de Jesus Cristo. Venha hoje a Ele em arrependimento e fé, e Ele sim te fará um verdadeiro filho de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe e aplique esta palavra na igreja, no coração deste ouvinte. Vamos ficar de pé, vamos orar. O pessoal do louvor pode já vir aqui. Já. Senhor, obrigado pela exposição da Tua palavra e pelas maravilhas que podemos aplicar aqui, extrair dela. Ó Senhor, continua abençoando o Teu povo que se reúne aqui. E cada visitante que veio possa sair daqui também com o coração cheio de alegria, de gratidão. Tanto os servos do Senhor, que são membros dessa casa, como os visitantes, amigos. E aquele que ouviu o Evangelho e precisa render-se a Jesus, que esteja talvez aqui ou acompanhando pela transmissão, que ele se abra, se arrependa e seja feliz com Jesus. Oramos gratos, Senhor, que o Senhor tenha aplicado essas verdades no meio do Teu povo. Amém.